Modao Zushi, o fundador da cultivação demoníaca. Tradução de fã para fã. Autora. 墨香铜臭。 E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para não perder os novos capítulos. Capítulo 2. Reencarnação. Wei Wuxian recebeu um chute assim que ele abriu os olhos. Uma voz trovejou ao lado da sua orelha. Pare de se fingir de morto. O chute o lançou para trás. Ele ficou virado para o chão, lutando contra a vontade de vomitar. Logo um pensamento se formou na sua mente. Você tem que ter muita coragem para chutar ao patriarca. Era a primeira vez que ele ouvia uma voz humana em anos, e ainda mais um grito tão alto e feroz. A sua cabeça girava e os ouvidos zumbiram com o eco da voz. À custa de quem você pensa que está vivendo? De quem é o arroz que você come? De onde vem o dinheiro que você gasta e o que há de errado em tomar algumas das suas coisas? De qualquer forma, tudo que você possui é meu. Além deste adolescente com uma voz de pato, havia o barulho de baús se abrindo, e objetos se quebrando também. Sua visão foi se focando gradualmente. Um teto mal iluminado apareceu em sua vista. Logo em seguida ele consegue ver uma pessoa de composição doentia, passando seus dedos nas sobrancelhas inclinadas, amolhando com sua saliva. Como você ousou dizer ao pai e à mãe? Você realmente pensou que alguém nesta casa iria te ouvir? Ou acha mesmo que eu tinha medo de você? Alguns empregados se aproximaram. Jovem mestre, já foi tudo destruído. O jovem mestre perguntou. Como vocês terminaram isso tão rápido? Um criado respondeu, não há muita coisa dentro desta cabana de qualquer maneira. O jovem mestre parecia estar bastante satisfeito, cutucando Wei Wuxian com força no nariz. Você ousou contar sobre mim. E olhe para você agora, fingindo de morto no chão. E para quem? Como se alguém realmente quisesse essa pilha de lixo. Agora que eu destruí tudo, vamos ver como você vai contar sobre mim para os outros no futuro. Você está orgulhoso porque estudou cultivação por alguns anos. Bem, como você se sente por ter sido chutado para fora de casa como um cachorro abandonado? Wei Wuxian pensou cansativo. Não estou me fingindo de morto. Realmente estive morto. Quem sou eu? Onde eu estou? Quando fiz algo tão imoral como roubar o corpo de outra pessoa? Após o jovem mestre descontar raiva o suficiente me chutando e destruindo a casa, desfilou para fora com seus 2 servos, batendo a porta com um baque. Ele gritou algumas ordens. Observem com cuidado. Não o deixem sair durante um mês, ou ele vai fazer papel de tolo novamente. À medida que o grupo se afastou, o silêncio caiu sobre o quarto. Wei Wuxian pensou em se levantar. Entretanto, seus membros não conseguiram se sustentar, então ele caiu de novo. Ele virou para o lado e olhou vertiginosamente para o ambiente estranho e os montes de bagunça no chão. Um espelho de bronze estava ao lado, jogado no chão. Wei Wuxian o agarrou e olhou para ele, só para ver um rosto pálido horrível, com 2 marcas vermelhas assimétricas em cada uma de suas bochechas. Se adicionasse uma língua vermelha e sangue às características, pareceria um fantasma que morreu enforcado. Ele jogou o espelho de lado e enxugou o rosto, descobrindo que a mão estava coberta de pó branco. Por sorte, o corpo não nasceu desse jeito. Esta era apenas uma das inclinações do proprietário. Ele era, sem dúvida, um homem, ainda que estivesse coberto com maquiagem, sem falar que estava mal aplicada. Eca, insuportável. Recuperado do choque, finalmente se sentou, percebendo o arranjo circular abaixo dele. A formação era de cor escarlate e estava disposta de forma torta, parecendo ser desenhada à mão usando sangue como meio, e ainda estava úmida, emitindo um cheiro forte. O arranjo estava preenchido com rabiscos distorcidos de encantamentos, que foram borrados pelo corpo, mas pareciam horríveis mesmo assim. No fim das contas, Wei Wuxian era conhecido como o líder supremo e o grande mestre de cultivação demoníaca, então ele certamente estava acostumado com arranjos de aparência vil como este. Descobriu que de fato, não tinha possuído o corpo de alguém, aquele foi oferecido a ele. É uma técnica antiga e proibida. Em comparação com um arranjo comum, este se assemelhava mais a uma maldição. Seu criador se fere criando incisões no seu corpo, desenha a formação e escreve os encantamentos usando seu próprio sangue, terminando ao se sentar no centro do arranjo. Ele pode, então, convocar um espírito extremamente infame e pedir que este realize seu desejo. O preço a pagar é oferecer seu corpo ao espírito maligno, com a sua própria alma retornando à terra. Esta é a técnica proibida oposta ao roubo do corpo de alguém, uma oferta de corpo. Por causa do sacrifício, poucas pessoas eram corajosas o suficiente para colocá-lo em prática. Afinal, havia quase nenhum desejo forte o bastante para que uma pessoa viva sacrificasse voluntariamente tudo o que possuía. Ao longo de milhares de anos,
Apenas 3 ou 4 exemplos se provaram ser verdadeiros e registrados na história. Sem exceção, os desejos das 3 ou 4 pessoas foram os mesmos: obter vingança. Wei Wuxian se recusava a aceitar isso, porque ele seria colocado na categoria de espírito extremamente infame. Embora sua reputação não fosse das melhores, e ele tenha morrido de forma horrível, Wei Wuxian não assombrava os vivos nem buscava vingança. Poderia jurar que não se pode encontrar outro fantasma errante tão inofensivo quanto ele. Contudo, a parte difícil viria agora, pois, assim que o espírito maligno assume o corpo do invocador, o contrato é selado por padrão. O espírito maligno deve conceder o seu desejo, ou então a maldição vai causar uma reação. O espírito em posse do corpo será completamente aniquilado, para nunca mais nascer de novo. Wei Wuxian levantou as mãos para descobrir sem surpresa. Ambos os pulsos estavam entrecruzados com cortes múltiplos. Ele então tirou o cinto. Sob a roupa preta, suas áreas do tórax e do abdômen também estavam cobertas com o que parecia ser lacerações, feitas com uma ferramenta afiada. Embora o sangramento tivesse parado, Wei Wuxian sabia que não eram feridas normais. Se ele não cumprir o desejo do proprietário do corpo, as feridas não serão capazes de se curar. Isso pioraria à medida que o tempo passa, e se o limite do tempo for ultrapassado, tanto sua alma, quanto esse corpo seriam rasgados. Wei Wuxian confirmou sua situação várias vezes, repetindo: como isso pôde acontecer comigo? Ecoando em seu coração ainda mais vezes, e finalmente conseguiu ficar de pé, encostando na parede. Mesmo que a casa fosse grande, estava vazia e gasta, com lençóis e cobertores que pareciam não terem sido trocados há muito tempo. Havia uma cesta de bambu no canto. Era suposto ser para armazenar lixo, mas, tendo sido chutada anteriormente, todos os dejetos caíram no chão. Wei Wuxian examinou a sala e pegou um pedaço de papel amassado. Ele o desdobrou e ficou surpreso ao vê-lo abarrotado de palavras. Rapidamente reuniu todos os papéis. As palavras na folha deviam ter sido escritas pelo dono desse corpo, para extravasar quando ele se sentiu estressado. Algumas frases eram incoerentes e desordenadas. A ansiedade saltava da página através da caligrafia distorcida. Wei Wuxian leu cada pedaço de papel, e começou a notar que algo estava errado. Ele fez algumas suposições e compreendeu o estado das coisas. Descobriu que o proprietário desse corpo se chamava Mo Xianyu. A sua localização era chamada de Vila Mu. O avô do Mo Xianyu era de uma família rica da região. Sua família era pequena em número, e embora tenha tentado, ele só teve 2 filhas. Os nomes delas não foram mencionados, mas a pessoa mais velha era filha da sua esposa principal e procurava um marido para se juntar à família, enquanto a mais nova era filha de uma serva. O clã Mo originalmente queria dá-la a alguém o mais cedo possível, mas uma aventura a esperava. Quando ela tinha 16 anos, o líder de uma conhecida família de cultivação estava passando pela área, e se apaixonou por ela à primeira vista. Todos admiram cultivadores, famílias que cultivam. Aos olhos das pessoas comuns são favorecidas por Deus, misteriosos e ainda nobres. No início, o povo da Vila Mu considerou o tema com desprezo, mas pelo fato de o líder da seita ajudar frequentemente, o clã Mo recebeu muitas vantagens. E então, a direção das discussões mudou, e a família Mo ficou orgulhosa do assunto, enquanto todos os outros também invejavam a oportunidade. A segunda senhora Mo deu um filho para o líder, Mo Xianyu, mas não durou muito tempo, já que o líder da seita só estava envolvido com ela para experimentar algo novo. Ele ficou cansado dela em poucos anos. Depois que Mo Xianyu completou 4 anos, seu pai nunca mais voltou. Gradualmente, as opiniões das pessoas da Vila Mo mudaram novamente. O desprezo e as fofocas originais retornaram acompanhados de uma pena desdenhosa. A segunda senhora Mo não queria aceitar isso. Ela acreditava firmemente que o líder da seita não iria fechar os olhos para o seu próprio filho. Como foi previsto, quando Mo Xianyu completou 14 anos, o líder da seita o levou consigo. A segunda senhora empinou o nariz outra vez, e disse a todos que seu filho certamente se tornaria um imortal o mais rápido que pudesse, e traria glória aos seus antepassados. Entretanto, antes mesmo de Mo Xianyu conseguir cultivar com sucesso e herdar a posição do pai, ele foi trazido de volta. Mais do que isso, ele foi afugentado de forma vergonhosa. Mo Xianyu era homossexual, e teve a afronta de assediar os discípulos da seita. O escândalo foi revelado ao público, e como ele teve poucas realizações em termos de cultivação, não havia motivos para permanecer na seita. Para adicionar sal sobre a ferida, além do próprio evento, quando Mo Xianyu retornou, ele muitas vezes se comportava de maneira louca, como se estivesse com medo da própria sombra. A história era muito complexa para ser colocada em palavras.
As sobrancelhas do Wei Wuxian se contraíram ao pensar. Não só um lunático, mas um lunático e homossexual também. Isso explicava porque havia bastante ruge e pó no seu rosto para fazê-lo parecer um fantasma, e também porque ninguém ficou surpreso com a grande formação sangrenta no chão. Mesmo que Mushiano pintasse toda a sala com sangue vermelho, dos azulejos no chão até as paredes e o teto, os outros não ficariam muito surpresos. Afinal, todos sabiam que sua cabeça tinha um parafuso solto. Depois que ele voltou para casa de forma abatida, ele foi bombardeado e ridicularizado. A situação pareceu estar além da redenção, e a segunda senhora Mu não conseguiu suportar o golpe, sufocando até a morte em pouco tempo por causa do trauma. Naquela época, o avô do Mushiano já havia morrido. A primeira senhora Mu estava encarregada da família, mas, desde uma idade jovem, ela não conseguia suportar sua irmã mais nova, incluindo o filho desta. Ela teve um único filho, Mu Zunyan, que era a pessoa que tinha arruinado esse lugar mais cedo. Quando Mushiano foi levado pelo seu pai, a primeira senhora ficou com ciúmes, porque ela também queria ter uma relação com uma seita de cultivação, por menor que fosse. Ela teve esperança de que o emissário chegaria e levaria seu filho Mu Zunyan para cultivar também. Claro, ela foi rejeitada, ou melhor, ignorada. Isto definitivamente não era uma promoção. Simplesmente não se podia negociar, muito menos comprar um e ganhar outro gratuitamente. Estranhamente confiante, esta família concluiu que o Mu Zunyan tinha potencial e talento. Eles acreditavam que, se naquela época, ele tivesse sido enviado, ganharia o reconhecimento da seita ao contrário do seu primo decepcionante. Embora Mu Zunyan ainda fosse jovem quando Mushiano saiu, ele foi repetidamente incutido com bobagens como esta, e acreditava nisso de todo o coração. A cada 2 ou 3 dias, ele ia atrás de Mushiano para humilhá-lo, amaldiçoando-o por arrebatar a sua oportunidade de cultivar. Ao mesmo tempo, ele ganhou grande interesse pelos talismãs, elixires e ferramentas mágicas, considerando-as todas como suas e fazendo o que quisesse com elas. Ainda que Mushiano frequentemente entrasse e saísse do estado de loucura, ele entendia que estava sendo rebaixado pelos outros. Ele tolerava isso, mas Mu Zunyan intensificou ainda mais o seu comportamento, quase esvaziando todo o seu quarto. A paciência de Mushiano finalmente acabou e reclamou com a sua tia e o seu tio, causando a atitude do Mu Zunyan essa manhã. As palavras no papel eram pequenas e apertadas, o que prejudicava a leitura de Wei Wuxian. E pensou consigo mesmo, quão fodida é a vida desta pessoa. Não é de admirar que Mushiano tenha preferido usar uma técnica proibida para sacrificar o seu corpo e pedir a espíritos malignos que realizassem sua vingança. A dor dos seus olhos foi para a sua cabeça. Supostamente, para usar a técnica proibida, o conjurador repetiria silenciosamente o seu desejo. O espírito maligno convocado, Wei Wuxian deveria ter sido capaz de ouvir seus requisitos específicos. Entretanto, era provável que Mushiano tivesse copiado fragmentos da técnica de algum lugar e pulado este passo. Embora Wei Wuxian adivinhasse que ele queria se vingar da família Mu, como ele deveria fazer isso? Teria que recuperar os itens roubados dele, bater em todo o mundo do clã Mu, ou acabar com toda a família. Analisando as possibilidades, provavelmente era para acabar com todo o clã. Afinal, qualquer um que tivesse contato com o mundo da cultivação, saberia quais frases eram usadas mais frequentemente para descrever o Wei Wuxian. O ingrato, excêntrico, desmerecedor da sua própria família, abominado pelo céu, e outros termos espetaculares. Será que haveria alguém mais desprezível que ele? Se Mushiano ousou invocá-lo especificamente, seu desejo provavelmente não era algo fácil de se realizar. Wei Wuxian não pôde deixar de dizer: "Você escolheu a pessoa errada." Fim do capítulo. Ajude a autora e compre a obra original traduzida em português pela editora New Pop, para que cada vez mais obras chinesas possam vir ao nosso país. O link do livro está abaixo na descrição do vídeo.